de energia, gente. Vamos lá. Acho que agora a galera já está vendo, né, Angélica? Tá. Vocês querem que repita a pauta? Acho que só um resuminho, né? Que a gente já referendou no primeiro item. Então, assim, resolvidos os problemas técnicos, o primeiro item de pauta é referendo da aprovação de prorrogação de prazo. Temos uma lista aí de 6 pedidos, todos eles já foram autorizados, portanto, inclusive pela CPG, os prazos foram todos concedidos. 60 dias para a Renata, 180 dias para a Denise, 90 para a Heloísa, mais 90, né? Daniele, 90, Estela, 150 e mais 90 para a Angélica. Então, todos já haviam confirmado o referendo. Passamos para o item 2. Também referendo de aprovação de transferência de orientação. Yasmine, ela estava provisoriamente como orientação acadêmica do coordenador do curso, agora passa em definitivo para a professora Lara. E o Alain, do professor Alexandre, para a professora Perla. E também o Carlos Roberto, da Perla para o Alexandre. Houve um trade-off de orientações, né? Também são referendo. Se alguém tiver algo a dizer, manifestar-se. Caso contrário, permanecer como estão, está aprovado. Obrigado. Não, professor. Oi. No caso do Alain, da transferência de orientação do Alain, houve um pequeno problema. Opa! O credenciamento da professora Perla, ele expirou. Então não foi possível cadastrar uma nova orientação para ela no sistema Janus. Então tá aguardando o credenciamento dela para... Entendi. Então, eu até enviei a documentação dela para que ela pudesse pedir o recredenciamento. Ela chegou a me enviar um primeiro documento, só que eu conversei com ela, infelizmente tem um critério que atualmente ela não está conseguindo cumprir. Que é? De credenciamento. Mas ela já está ciente disso. Mas qual é o critério? É o critério de produção. Já com o regulamento novo. Isso que eu ia perguntar, porque agora o regulamento novo é mais brando, né? Muito gentil, muito generoso. Tanto nos critérios novos e mesmo se ela tivesse pedido antes para os critérios anteriores, infelizmente ela não estava cumprindo. Eu já expliquei a situação para ela, eu acho que ela entendeu. E ela então vai aguardar para ver se em breve ela consegue cumprir esse critério e aí submete o pedido novamente. Mas espera, só para eu entender. Eu tinha entendido que havia uma troca, mas então ela vai passar um e não vai receber nenhum. É isso? Isso. Tá bom. De todo modo, quer dizer, formalmente o Alain continua orientado do Alexandre. Isso. De fato e de direito, não se sabe se, de fato, ele será transferido para a nova orientação da professora Perla, é isso, né? Mas o Carlos Bonaretti vai ser transferido para o Salgado, certo? Mas o Carlos certamente. De todo modo, está dentro da cota do Salgado, não é isso? Sim. Ela ia conversar com o Matheus da pós-graduação para ver se havia alguma outra possibilidade de se concretizar essa transferência. Mas aí depois eu não conversei com ela, não fiquei sabendo o resultado dessa conversa. Entendi. Mas ela, de qualquer forma, ela pediu para segurar então o pedido dela de recredenciamento por conta de atualmente não estar cumprindo esse critério. Entendi. Ok. Então, a gente autorizou, mas não tinha essa informação do descredenciamento de orientação da Perla, né? Então, que se registre na ata, né?
Muito bem, item 3. Referendo autorização de realização de banca para qualificação remota do André Aparecido, orientado pela professora Gerciane, também já foi aprovado anteriormente pelo colegiado, é um referendo em reunião ordinária. Alguém tem algo a manifestar? Caso contrário, aprovado. Referendo à autorização de realização de banca de defesa remota. Por que eles não estão juntos? É que um é de qualificação e o outro é de defesa. Aqui são de defesa final, tá certo. Então, Luiz Ricardo com a professora Silvia, Giovanni, que defendeu ontem. Quero deixar registrado aqui que foi muito elogiado pela banca. E é a última banca no modelo minha, pelo menos, no modelo antigo, né? De 3 professores e mais o orientador como presidente. A partir das próximas bancas, para quem quiser aderir, né, ao novo regulamento, volta ao modelo, o professor orientador é membro da banca, com mais 2 outros participantes, sendo um externo. Bom, mas, enfim, Amanda, a professora Lara, e Rodrigo, professora Simone, são referendos de realização de banca de defesa remota, como exige hoje a regulamentação da Pró-Reitoria. Tudo bem? Então, se ninguém tem nada contra, está aprovado. Item 5. Termo de compromisso para a comprovação de proficiência em língua inglesa. Nós tivemos 2 casos de alunos ingressantes que, por conta da pandemia, estão com uma certa dificuldade em realizar os exames de proficiência, como exigido no ingresso, e conseguimos autorização da Pró-Reitoria para o adiamento da apresentação desses certificados de proficiência. Foi um pedido da CCP e acatado pela CPG e pela Pró-Reitoria, então eles já estão cientes que tem um prazo, acho que, se não me engano, 6 meses para apresentar. E o que acontece se eles não apresentarem? Eles serão desligados? Isso. Caso eles não consigam apresentar, eles serão desligados do programa, porque não cumprem, né, os quesitos de ingresso. Eles têm que estar muito cientes disso, né? Eles assinam um termo de compromisso, na verdade, por exigência da Pró-Reitoria, né? Então, tanto o Eduardo quanto o Isaac estão cientes disso. Foi criado um termo, eu acredito que a pós-graduação criou junto com os próprios interessados. Vocês querem dar um... Eu enviei... Eu vi o termo. Simples. Eu só pensei nas consequências, né, de não ser cumprido isso, porque eles podem alegar daqui a alguns meses que continua tudo parado e que não fizeram a prova. É isso. O que talvez eles podem tentar negociar é, antes do prazo vencer, que as condições não mudaram, né? Sim, tentar prorrogar. E aí, isso. Porque a previsão é que até o final do ano haja uma possibilidade de você realizar os tais exames, ou presencialmente, ou de maneira remota. Mas, de todo modo, como a situação é inédita, né, a gente está tentando... E, obviamente, vocês entraram com o requerimento e, de fato, se comprovar que as condições não mudaram ou pioraram, enfim, a gente pode pensar numa prorrogação, ou negociar com a Pró-Reitoria. Ok. Muito bem, transferência de orientação do Isaac, do professor Jorge para a professora Janaína. É o mesmo Isaac, né? É o mesmo Isaac. O Jorge abriu 3 vagas, né, no processo seletivo passado, e eu tinha uma vaga só. E o Isaac foi que teve a maior nota de projeto, ele foi muito bem no processo, e aí eu me interessei, só que eu só tinha uma vaga, então ele entrou pelo Jorge e, a princípio, ia fazer ajustes no projeto, mas o projeto dele é tão alinhado comigo, indicação geográfica. Aliás, o João vai dar uma palestra, nem estava sabendo direito, ainda bem que me avisaram, porque é muito alinhada também com o que eu faço. A Mirna está como minha orientada de pós-doutorado, e
Eu acho que vai ser muito útil para quem está trabalhando com essa... Já avisei todos os meus alunos. Então, eu achei que era melhor ele vir para mim do que fazer ele mudar o projeto, né? Então, excelente. Ele veio para cá. Perfeito. Muito bem, item 7, sugestão da comissão examinadora, aluna Karina Pagan. Mas não votou, João, tem que votar. Perdão. Eu pergunto aos membros do colegiado se estão de acordo com a transferência de orientação. Os que estão de acordo permanecem como estão. Contrário se manifestem, aprovado. Ou seja, eu dou tempo das pessoas reagirem ao estímulo. Item 7. Eu me lembro uma história, mas agora não posso contar mais, não posso rechear mais essas reuniões de histórias interessantes, né? Vamos lá. Então, sugestão de comissão examinadora, banca de qualificação, da Karina, orientada pela professora Janaína, deve ter passado já pelas conferências do serviço de apoio, né, da pós. Algum comentário, professora? Não, essa qualificação, então, a gente vai fazer com os membros internos mesmo, é mais simples. Tá. Né? Excelente. Muito bem. Favoráveis, permaneça como estão, contrário se manifestem, aprovado. Item 8, edital de processo seletivo de alunos especiais para a disciplina do terceiro trimestre seletivo de 2020. A gente está seguindo o mesmo protocolo dos certames anteriores. Temos um impedimento sério, que é a questão da prova ser necessariamente presencial. Isso é uma exigência específica para o PPGAL, porque há muitos anos atrás tivemos aí um termo de ajuste, né, um TAC do Ministério Público, termo de ajuste de conduta, que para ingresso de alunos especiais teríamos que fazer uma prova segundo o modelo que o Ministério Público nos exigiu, né? Então, que são questões múltipla escolha e uma questão dissertativa, ao menos. E não há previsão da prova ser remota. Os outros programas conseguem fazer porque eles não têm esse termo de ajuste. Eu sei que a gente está sendo muito demandado aqui pela professora Gessiane, que tem uma disciplina de interesse bastante expressivo, né, nessa ideia de trazer alunos especiais, mas a gente não sabe muito como lidar com isso. Ou seja, eu particularmente como coordenador do programa, me sinto muito pouco à vontade de agir ao arrepio das exigências do Ministério Público, mas talvez a gente tivesse que fazer uma consulta. Eu confesso que tenho um certo receio. De todo modo, aconteceu o seguinte: no certame anterior, nós lançamos o edital, por conta do corona não podíamos ter convívio social, e aí a prova foi suspensa. Então, para o primeiro e segundo trimestre, acabamos não tendo alunos especiais por conta... Não, no primeiro teve. Desculpa, no primeiro teve, do segundo trimestre, porque não tivemos a possibilidade da aplicação da prova presencial. Estamos na expectativa de que até, acho que pelo nosso cronograma, até setembro, né, Henrique? Definimos uma data limite aí para a realização das provas, que talvez seja possível realizar a prova presencialmente. Caso contrário, não temos muita alternativa, a não ser que o Ministério Público nos autorize mediante consulta. Se o colegiado assim entender, eu vou pedir para a diretoria, posso fazer uma solicitação para a diretoria para fazer a consulta específica em relação a essa questão. O que me dizem? Pode consultar. Tá bom. Eu sou da opinião que pode-se fazer a consulta sim, mas eu tenho aqui uma perspectiva que se em setembro
as escolas estão voltando num esquema, né, de distanciamento, pode ser que a gente possa fazer a prova, porque essas provas, elas não têm 50 candidatos. Não, é Sim. pouca É só gente. olhar no histórico, são 10 candidatos, E 15 coloca numa sala grande, como as do coloca no bloco B2. anfiteatro, faz aplicação presencial. Eu acho que Ótimo. dá para Bem, fazer. Eu acho que tem essa perspectiva, sim, que eu acho até mais Mais segura. exequível. Perfeito. Vai fazer consulta para o Ministério Público, é capaz Capaz de... do cara piorar. Pode ser. Exato. Mas eu acho que pode fazer a consulta, enfim, né? Mas talvez venha uma restrição, olha, tem que ser prova gravada, ao vivo, não sei o quê, tantas restrições para fazer à distância. é igual o pessoal do TOEFL, está fazendo TOEFL à distância, é uma loucura. Então, vamos ver. Acho que a gente tem Bom, que fazer como no outro edital, manter e deixar a possibilidade de suspender caso não seja possível ou fazer ao vivo, presencial, ou ter a autorização do MP para fazer à distância. Né? Sim. a gente mantém as duas estratégias vigentes, né? E vamos ver o que sai como melhor aí a alternativa. Muito bem. Okay. Item 9, edital do processo seletivo de doutorado para ingresso no terceiro trimestre seletivo de 2020. Esse edital já sai dentro do regulamento novo, né, Henrique? Sim, perfeito. Ele já está adequado ao regulamento novo. Isso. A gente está tentando ver se publica isso o mais rápido possível, mas agora temos uma certa restrição em relação aos protocolos lá da CPG. Queremos ganhar um pouco de tempo, mas vamos ver se eu consigo conversar hoje com o... Inclusive, se vocês se recordam, esse edital já tinha sido submetido ao colegiado para a gente tentar conseguir antecipar a aprovação dele. Ele foi enviado para a pós-graduação. Faz alguns dias. Foi na sexta-feira, não foi? Isso. Ele retornou com algumas sugestões de alteração por parte da pós, também se ajustando ao novo regulamento. A pós sempre nos dá essa colaboração, né? Um segundo olhar, ou até um terceiro é importante para perceber alguma coisa que possa ter passado. Assim, aí uma sugestão que tem lá que eu gostaria de ver com o colegiado, se é considerado pertinente ou não, eles sugeriram renomear o processo seletivo para processo seletivo de doutorado e doutorado direto, já que é uma modalidade que está incluída. Prevista. Enfim, como está lá a sugestão, eu trago aqui a vocês, se vocês acharem que precisa. Assim, no texto do edital fica claro que tem essas duas modalidades, elas fazem parte de um único processo, mas a pós apresentou essa sugestão. Se está no texto, não tem problema por mim colocar no título também. Eu não colocaria no título. Primeiro porque chama atenção demais, parece que é uma entrada mais fácil para a vida acadêmica do que fazer o mestrado, e depois o título é doutorado, o curso é doutorado. A única diferença é que um exige ter o mestrado, o outro não. Eu deixaria doutorado mesmo. Eu concordo com a Janaína, especialmente porque nos últimos tempos eu cheguei a participar de algumas bancas de doutorado direto, de alunos que ingressaram no doutorado sem o mestrado, e aí eu percebi claramente que o estágio do mestrado é importante para o processo de amadurecimento intelectual. Eu entendo, João, mas isso é uma perspectiva nova. Não faço questão que esteja no título, concordo com vocês. Assim, acho que pouca diferença isso faz. Chama atenção, concordo. Mas eu acho que os critérios estão claros do que é um doutorado direto. Agora, se a gente for rever isso, a gente vai rever os critérios que a gente tem. Não. Ele consta do texto. Né? Eu, particularmente, também concordo com você, João. Não gosto. Eu acho que não há uma diferença entre. Não é isso que a gente está deliberando. Sim. Eu acho assim, talvez seja interessante começar aí. O doutorado é o doutorado, tanto faz qual seja o processo de ingresso. No final é doutor. Sim. Então, eu acho que poderia manter. Agradecemos a sugestão da CPG, mas podia manter como está mesmo, né?
Doutorado. Porque eu acho que, de fato, o doutorado direto é uma grande excepcionalidade, né? Não é... Sim, casos muito específicos. Sim, o cara tem que mostrar uma vocação para pesquisador, quer dizer, muito acima Uma da média, maturidade, né? chegar para prestar com uma maturidade acadêmica altíssima. E que nem sempre a gente tem muita certeza disso, né? Então, Eu acho que causa, inclusive, confusão, porque dá a impressão que são dois cursos diferentes. sim. E é a mesma coisa, é doutorado. Só que aqueles que não têm título de mestrado têm que entregar outras coisas, mas isso está lá no texto. Está no texto. Foi só essa sugestão, Henrique? Ou tem mais alguma coisa relevante de conceito? Não, as outras, se vocês quiserem, eu posso até abrir o documento aqui, mas assim, as outras foram ajustes de texto, Ah, e algumas coisas que no primeiro momento na minha revisão eu tinha esquecido, como a apresentação de documentação para recurso, ou no caso de um candidato que queira apresentar recurso, ele teria que comparecer ao departamento, isso foi suprimido, já que... vai ser remoto. Isso. Tá bom, acho que não precisa abrir o documento, não, a não ser que os membros queiram. Não, a gente não está discutindo os critérios. Então, tá bom. Então, assim, o edital... deixa eu te perguntar, Henrique, a próxima reunião do CPG, eu estou pensando um pouco nessa coisa do prazo. Eu acho que é semana que vem, não é? Ou na outra? Eu precisaria conferir aqui. Mas, assim, de qualquer forma, professor, eu acredito que vai ser necessário pedir um ad referendo para a CPG. O edital está com as inscrições previstas para se iniciarem no dia 20. Mas, assim, é aquela história. Quanto antes a gente conseguir divulgar, melhor, né? Claro. E com essa nova orientação do professor Dutra, seria bom, assim que eu mandar a aprovação, se você puder ter uma palavrinha com ele. Eu vou fazer isso, sim. A gente já divulgaria hoje, né? Ganha uma semana. Aí, justamente, pelo menos ganharia uma semana e isso é importante. Isso é importante. Tá ótimo. Então, pergunto aos membros se o item 9 está aprovado com as considerações. Aprovado. Ok, obrigado. Aprovado. Em 10 critérios de avaliação das disciplinas. Esse aí é aquele modelo proposto pela CPG, não é isso, Henrique? Isso. Segundo o Matheus, foi discutido na última reunião da CPG uma ideia de padronização dos critérios de avaliação das disciplinas. Se vocês me permitirem, eu abro aqui o e-mail que o serviço de pós... Sim. O que aconteceu é que o Dutra achou que seria interessante ter um sistema de avaliação das disciplinas pelos alunos que fosse homogêneo aos 3 programas. Para a gente que temos uma tradição de avaliação de disciplinas, a longa tradição, longa e bem-sucedida, né? Prática de avaliação, eu confesso pessoalmente de que gostava mais do nosso método. Mas aí o que o Dutra fez foi fazer um pouco um mix das práticas que já eram feitas, né? Do nosso programa com outros que tinham outras práticas ou com programas que não tinham nenhuma prática, né? E aí ele propôs aí um formulário de avaliação que mais ou menos contempla os itens que a gente já está acostumado a avaliar e, obviamente, para ser feito à distância, né, para ser feito em plataforma eletrônica, que também tem lá um sistema de apuração imediato, né, quer dizer, um sistema de apuração eletrônico também. Eu acho que está tudo bem. Já rodou uma primeira, um primeiro piloto e também foi divulgado os resultados, né? Olha,
João, quanto a isso, tudo bem, mas eu acho que o que é mais complicado, talvez não seja nem complicado, mas acho que é uma decisão importante, é essa de como transformar os conceitos em notas, né? Se isso vai ser padronizado entre os programas, porque, na verdade, nós não temos essa padronização. Cada professor atribui o conceito ABC reprovado com critérios particulares. Eu tenho uma regrinha minha de transformação, né, de número para conceito. Mas isso é muito subjetivo, né? Então, é porque que a partir de 8,5 é A e outro professor considera a partir de 9. Então, eu não sei se tem como padronizar isso nem entre nós e o que ele quer é entre os programas, né? Pois é, então. Olha, para ser sincero, eu acho que a coisa funciona bem. A princípio, não entendi qual que foi a motivação, porque a gente tem um pouco dessa tradição, né? De legislar pela exceção. Talvez tenha aparecido um caso. Talvez a razão tenha sido, por exemplo, uma demanda muito contundente, né, de uma aluna da economia que foi reprovada. Pode ter sido essa a origem, pode né? ser isso, mas eu acho que cada professor sabe muito bem qual aluno foi ótimo, qual foi bom e qual foi regular, que é o que representa A, B e C. E qual foi insuficiente, claro. Qual foi insuficiente. Agora, para pegar uma regra e transformar os números numa coisa... Não sei, eu acho que isso até dá, assim... talvez mais força e poder para quem queira reprovar alguém, porque aí arruma umas notas lá, não sei. Eu também acho que não muda em nada o resultado final. Eu estou super tranquila com a nossa avaliação também. Eu também acho. Eu perguntaria ao representante dos alunos, né, se tem aí alguma demanda específica, Angélica, porque, de fato, para a gente não... O que eu recebi de alguns colegas, professor, foi, na realidade, o que a professora Janaína comentou, né, de um problema pontual, mas que não houve possibilidade de recurso, alguma coisa desse tipo. No nosso programa, eu acredito que nunca tivemos esse problema, né? Então, mas, de novo, eu retomo aquela perspectiva, né, do vamos legislar pela exceção. Mas eu não sei como que é para adoção, né? Se é o que a professora Janaína disse. Normalmente a régua funciona como a Janaína. Normalmente é isso. De 8 a 10 é A, de 6 a 8 é B, abaixo de 6 é C aprovado e abaixo de 5 reprovado. Mas eu uso 8,5. Tem professor que... Mas, assim, é ridículo, né? Porque, às vezes, por 0,10, o aluno... Então, assim, tem essa... A gente tem essa flexibilidade, né? Não é porque o número deu 8,4 que ele vai ficar com B, sabe? Assim, a gente tem que ter... porque você conhece o aluno, você pode ter disciplina. Então, assim, eu acho que é uma regra que quem não quiser seguir é só mudar o número. É uma bobagem. Bom, do ponto de vista concreto e prático, o que a gente pode dizer é, olha, gostaríamos de continuar com o nosso sistema. Exato. Eu acho também. Eu acho não tem vantagem. Que especificamente o caso da aluna... Não tem vantagem nem para os alunos. Que inclusive é de outro programa, etc., ela não orienta, né, com ênfase, né, uma revisão da metodologia. Não, mas assim, o que eles têm que pensar é que mesmo que houvesse essa mudança e essa padronização, isso não impediria de ter acontecido o que aconteceu com a aluna, que eu nem sei o que é, mas... Exatamente, o problema não foi a avaliação. Isso. Eu acho que aconteceria com a régua, aconteceria sem a régua. Então, ela tem que buscar outros caminhos, uma solicitação de revisão formal, um parecer, alguma outra coisa. Se um parecer externo... Mas não há sobreposição, né, de... Isso, são assuntos diferentes, né? Exato.
Então tá bom, eu como presidente da comissão vou levar a CPG à posição a CCP, perdão, vou levar essas orientações do colegiado para a CPG, ok? Uhum. Perfeito. Voltamos à pauta então, Henrique? Item 11, deliberações internas, definição de novas deliberações para concessão de bolsas de mestrado e doutorado. Sim, tem o pedido dos alunos para a gente dar um pouco mais de tempo para que os alunos façam, em definitivo, uma discussão e uma sugestão para o colegiado a respeito dos protocolos de transição entre a política que adotamos até hoje, de bolsas com concessão anual, para migrarmos, em definitivo, para concessão em períodos plenos, né? Essa questão em particular já foi amplamente discutida no colegiado, de que há maiores vantagens em você ter concessões plenas, que, aliás, é a experiência dos docentes aqui, quando alunos eram dos programas de pós-graduação. A gente só adotou esse critério anual porque, de fato, a gente tinha uma oferta escassa de bolsas e a ideia era atender da melhor maneira possível, isonômica, aos alunos do programa, obviamente, sempre baseando a concessão no critério de mérito, né? Todavia, assim, a prática mostrou que essa convivência com a insegurança por parte do aluno de ter bolsa um ano e não saber se no ano que vem terá, faz com que ele sempre acabe buscando fontes alternativas de renda e acaba concorrendo isso, na verdade, com o desempenho, com a performance dele no programa, que o objetivo final é esse. Quer dizer, o programa de bolsas de demanda social da CAPES e do CNPq, a função é justamente essa, que o aluno tenha a possibilidade de se dedicar integralmente, tá certo? A atividade de pesquisa e capacitação docente, né? Então, a experiência mostra que é melhor alunos que são contemplados por período completo de percurso dentro do programa. O que a gente está agora pensando é como é que a gente migra do programa de concessão anual para o modelo de concessão plena. Obviamente que aí vai ter um ruído, né? Vai ter uma transição friccional, né? Alguns alunos vão ficar sem bolsa, outros vão ficar... Bom, enfim. Foi pedido para os alunos, né, já que eles são membros do colegiado, né, uma percepção e uma perspectiva de como é que poderia ser feita essa transição. As consultas parece que já estão acontecendo há algum tempo, mas parece que há uma demanda de fazer mais consultas, né? A princípio, achava que existe uma coisa chamada síndrome do aluno, né? Quer dizer, quanto mais prazo você tem, eu nem quero falar do aluno, quero falar de mim mesmo, né? Eu sou um procrastinador nato. Estender o prazo para a declaração de imposto de renda, sabe quando que eu fui fazer a declaração de imposto de renda? Obviamente no último dia, né? Então eu acho que é a mesma coisa, a gente concede mais prazo. Mas não tem problema. Então, Posso falar, professor? Claro, querida, pode falar. Na realidade, no item 1 da pauta, né, eu até pedi prorrogação novamente, e essa semana que eu consegui mexer nos resultados da consulta dos alunos, né, que a gente iniciou dia 9 de junho, e no dia 18, se não me engano, a gente estendeu aos ex-alunos do programa. Até o dia 16, a gente tinha tido 30 respondentes. E até o dia 30, 41. Então, a maior parte dos respondentes, teoricamente, são atuais alunos, né? É uma amostra bastante expressiva. Exatamente. Então, assim, consegui fazer até um pouco de um apanhado das sugestões dos alunos para essa reunião.
Mas o que a gente queria era fazer um planejamento, né, uma proposta dessa transição em conjunto. Por quê? Até que ocorra 100% das bolsas, ou uma parte delas, para 48 meses, no caso do doutorado, né? No mestrado, acho que é mais fácil, porque a gente tem bolsas sobrando nesse momento. Tem várias janelas. Então, alguns critérios vão ser necessários para que essas janelas, né, sejam cobertas. Então, não sei se uma deliberação para vigência de 48, uma deliberação para que essas janelas não afetem e depois fique só essa deliberação com os 48 meses, algo que seja feito realmente em conjunto. Não é trivial, como o senhor mencionou no e-mail, né? Com recursos escassos, é bem complicado. Então, mas assim, para o futuro, temos duas questões, né? Uma delas é que a gente quando entrou o Weintraub e tal, a gente achou que a pós-graduação ia ser extinta. A gente tinha um quadro negro pela frente. Nossa, até essa parece que não é politicamente, um quadro difícil pela frente. E aí, surpreendentemente, para os critérios agora de distribuição de recursos, houve uma valorização das áreas de aplicação. E como a nossa é uma típica de ciência social aplicada, a gente aumentou a cota, surpreendentemente, né? E também a gente achava que aquelas bolsas que, eventualmente, no momento da transição de um aluno para outro, dependendo do prazo entre um aluno parar e o outro começar, haveria um recolhimento dessas bolsas. E aí a nossa previsão pessimista não se confirmou muito. Então, o que a gente tem hoje, esse que é o grande problema, né? Quer dizer, o futuro não existe. Eu sei que é uma frase muito dura, mas, de fato, você não sabe o que vai acontecer, né? Tem ministro que durou 5 dias aí. Mas estamos tentando desenhar uma moldura para minimizar, né, a decisão em função desse futuro relativamente incerto. Então, Exato. assim, o que eu acho que a gente não vai conseguir escapar muito é as bolsas novas terem concessão pelo período pleno e as bolsas antigas forem sendo concedidas no modelo de 1 ano até que elas acabem e se transformem em bolsas de período pleno. Entendeu? E, normalmente, o critério que a gente usa, que também é meio inescapável, é o critério do mérito. Porque se a gente foi partir, e isso já foi feito anteriormente, não foi muito bem sucedido, o critério de necessidade socioeconômica, isso é infernal, a gente não tem uma métrica para fazer essas distinções, né? Mas foi bem questionado então, assim, também pelos alunos. O quê? A questão socioeconômica. O critério de mérito? Não o critério de mérito, mas de ter pelo menos alguma outra avaliação. Eu sei que na FEA a gente não tem como fazer isso, mas talvez estruturar para que garanta que pessoas que não têm vínculo empregatício estão recebendo, porque a gente sabe que já aconteceu esse tipo de problema, né? Então, essa também é uma discussão bastante difícil que a gente já teve aqui. Tem aluno bolsista, e a CAPES, durante bastante tempo, sinalizou que determinadas atividades são sinergéticas com a formação do futuro pesquisador docente, estabeleceu algumas regras, essas regras foram questionadas, a gente perguntou para a CAPES, tá certo? E ela, de fato, flexibilizou aí algumas... Veja, Angélica, o que a gente quer, no final das contas, é que os alunos tenham a melhor relação entre investimento público, tá certo? E formação adequada. Essa é no fundo é isso. A gente está lidando com recurso público, nobres recursos públicos, tá certo? O órgão que é financiador diz assim, olha,
se é recurso público, eu tenho que, no final das contas, ter uma contrapartida social. E agora a avaliação é sobre esse impacto, né? Por isso que a gente está, inclusive, entrou na nova ficha de avaliação da CAPES, qual é o destino dos egressos. Então, se eu gastei grana pública e esse cara saiu daqui, virou quitandeiro, eu tenho um processo disfuncional. Se o cara saiu daqui e virou professor universitário em instituição pública ou privada, participa de centro de pesquisa, publica, aí sim, há uma relação direta, tá certo, entre investimento e contrapartidas. De acordo, professor. Por isso... Então veja, o que a gente quer é a melhor administração possível do recurso para gerar o máximo de efeitos, né? Sempre tem uma briga em relação à escassez, porque assim, qual que é o melhor sistema? É aquele que me favorece, não tem jeito, essa é a lógica. Qual é o melhor vestibular? É aquele que me aprova, né? Sempre é assim. Essa briga os alunos têm ciência disso, de que não há recursos para todos, né? Se houvesse, todo mundo poderia ficar com a bolsa, mas nesse momento também a transição também tem que beneficiar os atuais alunos para que esses não sejam prejudicados ao ponto de querer sair do programa, ao ponto de querer deixar o programa e também não ter nenhum retorno para o investimento que eles receberam. Então, mas veja, no processo de transição, você tem beneficiários e você tem prejudicados. Não tem jeito, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Assim, não... Vou te falar, a minha experiência como pós-graduando era o número de vagas disponíveis no programa era igual ao número de bolsas concedidas. Mas não é a realidade atual. Isso. Na minha época, funcionava assim. Exato. Só abria vaga se tivesse a garantia da demanda social concedida pelos financiadores. Era assim. É importante concatenar a vigência da bolsa com o ingresso também, né? Sim, isso. E a gente tem algumas bolsas ali que eu até fiz uma simulação, se depois vocês quiserem que eu apresente aqui. Tem algumas. Angélica, vai ser difícil fazer essa coincidência. Então, por isso que a regra de transição tem que pegar tudo que pode acontecer, para que não fique uma bolsa. Então, mas o exercício é de minimização de danos. Exatamente. Porque algum vai ter. Nós. Então, vamos lá. Posso fazer um comentário? Claro. Assim, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado. Às vezes eu acho que essa questão de transição e de tentar harmonizar a situação das bolsas, principalmente no doutorado, onde tem 3 processos anuais, é um pouco um falso dilema, porque mesmo que fosse num primeiro momento harmonizado a situação das bolsas, com o ingresso ocorrendo 3 vezes ao ano, e com o fato de que nem todo mundo vai defender no mesmo tempo. É isso que eu ia falar agora também. Tem prorrogação de prazo, tem trancamento, tem alunos que durante nunca vai ser sincronizado. Da bolsa, eles acabam arranjando uma outra atividade com uma remuneração maior. Então, eu acho que essa transição, de fato, vai ser uma situação praticamente constante, não existe. Exato. Eu acho que a gente não consegue mais estender essa espera. Eu estou há muitos anos na CCP e o que barra essa colocação da Bolsa no período integral é sempre a tal da regra de transição, que não é uma regra de transição, é uma regra que lida com esse descasamento. Porque tem gente que vai defender antes, e o que eu vou fazer com esses 4 meses de bolsa? Eu não tenho ingressante, eu tenho que passar isso para alguém que está no programa. Então, tem que ter essa regra de ingresso e essa regra de quais vão ser os critérios para conceder a bolsa durante a vigência, porque vai acontecer, óbvio que vai, a gente tem várias entradas, tem descasamento de defesa, então vão ter bolsas sobrando, talvez, por até 1 ano, tem aluno que pode defender 1 ano antes. Então, tem que ter essa regra clara de entrada, que talvez seja um critério objetivo, como o NOTAMPAD, por exemplo, e uma outra regra de bolsa intermediária, que isso vai acontecer. Nós não vamos extinguir isso.
E é sempre nessa regra intermediária que a gente esbarra, porque ou fica fazendo levantamento de quantas bolsas, ou fica fazendo levantamento de, sabe, por quanto tempo mais, ou qual vai ser o critério. Então, há anos a gente já discute isso e esbarra nessa regra de transição, que não é, como o Henrique disse, não é uma transição, é uma regra uma outra regra. Então, é isso que a gente tem que definir. É isso. O trabalho tem que ser na redação dessa regra aí de concessão de período intermediário. Bom, o que a gente pode fazer, já que esperamos tanto, esperamos um pouquinho mais. A gente tem mais. Você acha que na próxima reunião a gente pode bater o martelo, Angélica? Já que você já tem tantos retornos e tal, parece que você já tem um quadro mais ou menos desenhado, não é isso? Então, professor, eu acredito que sim, para a próxima reunião, até o Matheus da pós se dispôs a participar também, para que seja conjunto, e se mais algum membro quiser participar, fazer isso de uma forma conjunta, eu acho que é benéfico, mais cabeças pensando, né, nesses acontecimentos que a professora Janaína mencionou, que vão descompensar essa atribuição plena. Bom, podemos encaminhar dessa forma? Tudo bem, Jana? Não, tudo bem. Eu só queria entender o que vocês estão pensando em nos trazer para a próxima reunião. É uma opinião dos alunos enquanto qual deve ser o critério de transição, ou já é um plano, como eu tinha demandado para a Mariana, numérico mesmo. Olha, então a gente tem tantas bolsas, podemos no próximo processo seletivo já a metade ser plena, ou sabe, já uma ajuda operacional. Eu tenho alguns números já que eu posso passar aqui, mas o que eu acho é que, por exemplo, para que todos os critérios sejam englobados, a gente precisaria de pelo menos 1 hora, 1 hora e meia para pensar em tudo. Só para isso, Exatamente. Só para isso. Porque, por exemplo, hoje, se falasse assim, a partir do próximo trimestre serão oferecidas bolsas plenas. O programa tem 15 bolsas. Para o doutorado, estou falando só para o doutorado. Para o mestrado, a gente sabe que não tem esse problema, porque estão sobrando bolsas, né? São 50 alunos hoje, e aí a gente teve 7 ingressantes, se não me engano, né, no segundo trimestre, que não receberam bolsa. Se a gente fizer uma regra que uma bolsa por trimestre seja plena, teremos 12 bolsas ocupadas nesse critério. 3 para distribuição em outro critério. Então, assim, aí já fica uma parte bem comprometida. E até que essas 12 bolsas sejam atribuídas, a gente tem o que a gente precisa fazer com elas, né? Se elas vão entrar num critério de 6 meses, de 12 meses. Além dessas 3 sobrando, né? Que poderia ter um critério, não sei, né? A gente fala muito da questão, pensando nos temas que estão em evidência, né? Do racismo, mas que política que a gente tem antirracista? Nenhuma, né? Também a questão da inclusão, não tem nenhum critério socioeconômico. Uma bolsa poderia ser o critério socioeconômico? Algo que a gente pode pensar. Eu sinto, mas eu acho que a gente não tem aparatos técnico-administrativos para esse tipo de coisa. Veja. Eu sei que é difícil, professor. Não é uma novidade, já foi tentado anteriormente e os resultados não foram satisfatórios, viu, Angélica? Às vezes eu tenho um pouco de receio da gente continuar repetindo recursivamente escolhas do passado que já demonstraram que não funcionam, né? Mas olha, eu acho que de todo modo o que a gente poderia fazer, eu sou muito gestor nesse sentido, acho que todos somos, né? Então a gente partir para o novo modelo e aí, se tiver problemas, a gente corre atrás dos ajustes, né? Como a gente fez quando o programa começa com muito pouca bolsa.
Vamos ver como é que fica a realidade, como é que a realidade se apresenta, e aí a gente faz os ajustes. Porque pode acontecer, como a gente falou, pode ter um sujeito que ganhou uma bolsa de 4 anos para fazer o doutorado, e no meio do percurso, ele foi convidado para coordenar tá certo? Qualquer coisa aí. Passou num concurso, foi fazer algum intercâmbio. Isso, exato. Tem que renunciar à bolsa, por exemplo. Né? Aí o que a gente faz com essa bolsa? Vamos ter que ver. Mas então a gente pode partir desse pressuposto que uma cota por cada trimestre será oferecido no período pleno, né, de 48 meses. E os atuais alunos também poderão acumular até 48 meses? Porque hoje a gente só pode 36, né? Então, eu acho que o ponto de partida é todo aluno novo temos que fazer o esforço para dar o máximo possível que a gente conseguir de bolsas plenas. Mas se fizermos isso, se um processo tiver 12 ingressantes, a gente acaba com todas as bolsas. Não, não vai acabar, porque não vão ter 12 bolsas disponíveis, Angélica. Eu sei, é isso que eu quero questionar. Vai ter uma, a gente hoje tem uma bolsa disponível, então os 7, um vai ganhar. Daqui a 2, 3 meses vai ter uma outra bolsa, que a gente tem que pensar assim, as bolsas elas vão surgir, a disponibilidade não vai ser casado com o processo seletivo. E o que a gente tem que pensar é, as bolsas que vagarem, por qualquer motivo, por defesa, porque a pessoa começou a trabalhar, as que vagarem daqui para frente, eu sou da opinião que elas têm que ser dadas uma concessão plena. Seja quem for, seja um aluno que acabou de entrar, ou seja um aluno antigo que passou por um processo seletivo interno e ganhou a bolsa. Ele vai ter a bolsa até o final do curso. Sendo ingressante ou não. Agora, os ingressantes é mais fácil a gente conceder, porque né, tem uma bolsa, ele entra, recebe. E aí a gente vai ter muito mais bolsas sendo trabalhada essa renovação durante o curso do que no ingresso. Então, vou dar um exemplo do que vai acontecer nas próximas, né? A gente vai ter um processo previsto agora para julho, com atribuição para agosto, depois mais algumas bolsas até o fim do ano e 6 bolsas em março, né? Se continuar assim, então só depois de 48 meses essas bolsas vão estar disponíveis. Se eles usarem até o final. Se usarem até o final. Esse é o modelo ideal. A gente tem um modelo ideal. A gente quer que aconteça desse jeito. Mas o que eu estou falando, professor, é que vamos se for gerir assim, as exceções. Ó, a última bolsa que vai ficar livre em setembro de 2021. Se ninguém desistir, se todos continuarem com as bolsas de 48 meses... É o dilema. É por isso que não, a gente então, é isso que eu a gente vai fazer metade. Professora. É a dificuldade da gente não ter mexido nisso até hoje. Porque vai colocar metade, então? A gente essa é a minha pergunta. Você vai ter uma por trimestre? O que a CCP quer? Se tiver, né? Uma por trimestre é ok? Qual que é o parecer? Para tentar trazer uma alternativa viável. Olha, na minha opinião, depois de tantas reuniões que eu já passei por isso, e nunca se chega ao ideal, é uma utopia achar que a gente vai ter um plano ideal. Na minha opinião, cada bolsa que vencer, esquece ingressante, cada bolsa que vencer deveria ser feito um processo seletivo para que ela ficasse na concessão plena. Se vai dividir isso entre ingressantes e atuais, é outra coisa. Mas toda bolsa que venceu vai para 48. Ah, mas ela foi para uma pessoa que só precisa de mais um ano. Ok, ela vai ficar um ano com aquela pessoa. Venceu? Vai lá para a concessão plena. E assim a gente vai permitindo que cada aluno que receba uma nova bolsa tenha a possibilidade de ficar até o final do seu curso. Não 48 meses, no final do seu curso, seja 1 ano, 2, 3, 4. E assim vai. Aí a gente vai esgotando as bolsas à medida que elas forem vencendo. Não olhando o ingressante, olhando a bolsa. Mas não sei, né, se é o melhor. Não sei se vocês chegaram a ver uma sugestão de texto que eu enviei, que é mais ou menos nesse espírito. A ideia de concessão sempre
para todo o curso do beneficiário, com o limite de 48 meses, e aí poderia ser dado uma prioridade aos ingressantes. Eu não sei o que vai ser exatamente. Ou talvez não, ou joga todo mundo no mesmo bolo. Sim, isso... Qual que é o critério? Vai ser ANPAD, que é o critério mais objetivo que nós temos, que todos passaram, que todos têm a ANPAD válida, bota lá. Então, ingressante, aluno de 1 ano, aluno de 2 anos, faz a lista, olha, você está em primeiro lugar, aí eu preciso da bolsa por 4 anos, está aqui. Preciso da bolsa por 1 ano, está aqui. E assim vai, a lista vai aí, sendo... juntaria isso uma outra coisa que já foi discutida numa reunião anterior, que é a avaliação periódica desse... Sim, anualmente. Comprometimento, mérito Sim, acadêmico. um parecer do orientador sobre o desempenho, isso. Talvez senão a ele cada sai 12 dali. meses de concessão, algo assim. Bom, então temos mais esse último esse último prazo. Nunca se sabe se será mesmo o último. Mas temos esse último. Vai que as bolsas, de repente... A única coisa que me deixa tranquila em relação a deixarmos mais essa vez, né, é a questão até que foi por isso que eu fiz a consulta ao Matheus, e ele falou que não tem nada assim muito urgente, né? Vencendo. Sim, pode ser. Só isso, então, assim, mas aí a gente tem que bater o martelo. Sim. Mas o que a CCB espera? Um modelo, uma sugestão ou algo pronto? Algo pronto, mais pronto que vocês conseguirem, mas a deliberação vai ser aqui na próxima reunião, né? Angélica, eu peço para você conversar com a Mariane, com os outros alunos que estão mais envolvidos, sobre essa última sugestão, que eu falei que o Henrique também tinha pensado, da gente olhar as bolsas e colocar todo mundo num bolo só. É todo mundo aluno, tem ingressante, aluno. E aí a gente vai pelas bolsas. Talvez seja uma forma mais simplificada, sem tantos atritos. A ideia de fazer essa reunião extraordinária, professora, era para realmente pensar nas possibilidades, né? E mais cabeças dão sugestões diferentes e a gente consegue ter um olhar de critérios que podem, né, ser mais objetivos, que podem não policiar, não prejudicar os alunos que são atuais, porque essa transição vai acontecer só durante esse período também. Porque a partir do momento que só ingressantes vão receber a bolsa... Essa ideia resolve isso. E assim, vamos supor que você tem uma bolsa que vence daqui a 1 ano, aí você vai poder participar, né, junto com todos nesse processo de seleção. Acho que seria a maneira mais simples e objetiva de resolver. Pode ser. A gente marca uma reunião extraordinária ou posso fazer isso informalmente mesmo? Não, pode fazer, só manda para a gente com alguma antecedência em relação à próxima reunião ordinária do colegiado, tudo bem? Ótimo. Henrique, você gostaria de participar dessa discussão, se você tiver algum tempo disponível? Sem problema, posso participar sim. Muito obrigada. E coloca o Matheus da pós junto também. Sim, ele já se dispôs. Perfeito. Excelente. Aí fica ótimo. Então, é isso. Então, a gente aguarda a próxima reunião para ver se essa sugestão de regra de transição mais operacional e tal fica mais claro. A gente bate o martelo, pode ser? Muito bem, então concluímos aqui essa relação de itens da pauta, expediente e comunicados da coordenação. A única coisa que eu tenho aqui a dizer é a felicidade quase incontrolável de ver o novo regulamento aprovado. Foi uma peleja longa e árdua, tá certo? Os ritos burocráticos da Universidade de São Paulo realmente exigem de você uma certa paciência e um certo fígado, né? Mas, de todo modo, a gente acha que aperfeiçoou institucionalmente o programa.
adequou aqui a realidade da melhor forma possível, a gente se adapta a uma configuração futura sem abrir mão também de uma certa trajetória de rigores que a gente tem dentro do programa e que fez a gente chegar até a nota 5, exato, que não é trivial, né? Sim, e eu tenho recomendado para os meus alunos que podem migrar de regulamento a migrarem. Sim, eles estão perguntando e eu estou recomendando. Também. Né? A gente simplificou os processos de ingresso, a gente também melhorou, tá certo, as regras de credenciamento, recredenciamento dos professores dentro do programa. Enfim, eu acho que as bancas... que o principal ganho foram as bancas, na minha perspectiva. Então, você imagina que a gente tinha uma banca com 5 professores mais... Como é que você acerta 6 agendas? Aquilo era insuportável. Insano, né? E no final das contas, com uma banca dessa, os últimos 2 não tinham mais o que falar, só tinha. Eu quero corroborar. Eles nem liam a tese, já sabiam. Juro que está gravando. Leram tudo, sim. A pessoa já sabe que não tem mais o que falar, já fica ali, né? Quero fazer das palavras do professor que me antecedeu as minhas. Olha, ele falou tão bem que eu nem tenho o que acrescentar. Eu nem tenho mais o que acrescentar. Então. Eu já fiquei por último nessa situação, eu já fui a primeira, mas assim, é sempre muito desconfortável para os últimos. Eu acho que foi bom, João, tantas vindas e vindas lá na pró-reitoria, que a gente sabe que o texto está super amarrado. Sim. Se acharem algum furo ali... a gente teve um probleminha de forma, que foi um número. Uma bobagem, A gente está arrumando. Eu vou comentar isso. Já foi pedido, já foi encaminhado um pedido para fazer a retificação. Retificação do número, né? Essa falta eles pegarem aproveitando. Aproveitando, quero recomendar uma revisão conceitual aqui. Não. Então, da coordenação é essa comunicação. Eu inclusive, quero agradecer muito os empenhos, tá certo, dos colegas de colegiado. Não foi fácil, mas eu acho que a gente conseguiu um documento de fato útil, importante e eficaz, né? Que a melhor coisa da norma é se ela produz resultados, se ela produz efeito, né? Esse é o problema de você ter norma, que ela não produz, é ineficaz, né? Não faz sentido. Eu acho que, no nosso caso, surtiu efeito e está muito sintonizado com a nossa realidade, com a nossa contemporaneidade, enquanto programa de pós-graduação estrito sensu. Beleza? Queria saber se tem mais algumas palavras aqui das colegas. Tudo certo. E outra, acarpetando, viu, aladrilhando os caminhos para os alunos também, né? Obrigada, professor. Desobstruindo burocraticamente a vida dos alunos. Tá bom? Os alunos agradecem. E palavras aos membros. Acho que o Henrique ia falar alguma coisa. Oi, Henrique, diga. Tem só um item que surgiu de última hora, eu gostaria de verificar com vocês se poderia ser colocado como pauta suplementar. Eu posso abrir aqui para vocês, né? Mas depende. Pode. Só falta ter o item, né? Banca. É simples. Tá. Um exame de qualificação. Vamos passar, né? Chegou ontem e aí eu queria ver com vocês. Sim. Está até agendada já. Consulta os membros do colegiado se estão de acordo com essa inclusão intempestiva do ponto na pauta. Sim. Se estão de acordo, permaneçam como estão. Então, votando favoráveis à ação da banca de qualificação? Sim. Então, está aprovado. Pronto, Henrique, acho que assim liquidamos a nossa... Perfeito. A nossa pauta de hoje. Agradeço muito a gentileza. Se ninguém tem nada mais a dizer, eu dou por encerrada a nossa reunião ordinária. Agradeço muito a presença de todos e a audiência. Falar nisso, deixa eu perguntar, a gente consegue verificar parar a quando... né? Acho que pode parar a transmissão e a gravação.
Teve uma hora que eu vi, tinha 5 pessoas acompanhando.